Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. A universalidade da verdade. A verdade é. A verdade de toda a mensagem sempre existiu e continuará existindo até a eternidade. Quando os mestres captam um vislumbre espiritual dela, o que podem fazer é se tornarem uma transparência para que esta verdade apareça no mundo. De fato, o mundo irá sempre querer se livrar dessa verdade, querer crucificá-la, mas enquanto os mestres não identificarem a verdade de suas mensagens como algo pessoal, enquanto não se colocarem como salvadores pessoais, não serão crucificados. Se a mensagem for verdadeira, o pensamento mortal desejará destruí-la, mas não destruirá a mensagem. Tentará destruir a pessoa que tenha cometido o erro de acreditar que a verdade tenha, de algum modo, alguma relação humanamente pessoal com ele. Sejamos gratos por isso. A verdade é santa e sagrada. A verdade é onipresente e em todos os períodos da história do mundo surgirão aqueles que repetirão esta mensagem novamente. Ela nunca tem sua origem numa pessoa. A mensagem que Jesus ensinou é mais antiga que o próprio tempo. Nem é nova, nem é original, sendo uma repetição daquilo que tem vindo através das épocas. De tempos em tempos ela chega a nós novamente. Jesus apresentou esta mesma verdade universal numa linguagem compreensível e aceitável para o mundo ocidental, e é este o valor de seu ensinamento para nós. Um indivíduo iluminado consegue transmitir a verdade aos seus discípulos ou alunos imediatos, e por algum tempo ela começa a crescer e ser divulgada. Mas, gradativamente, ela começa a perder sua força e significado original. Torna-se uma forma, um credo ou um sistema, pois alguém a organiza e isto selará o seu fim. A verdade não pode sobreviver numa organização, pois em todas elas existe uma cabeça, e no momento em que houver uma cabeça, deverá haver alguém à mão direita e alguém à mão esquerda. Daí começará a competição e o surgimento da confusão, dissensão e contenda. O indivíduo que captou a visão espiritual, aquele que redescobriu a verdade universal, dá a ela a mais clara linguagem disponível no momento. Mas a interpretação daqueles que vêm depois é baseada nas suas diversas bagagens educacionais e regionais, com cada um entendendo a verdade de uma forma inteiramente diferente. O resultado disso será que, após 2 ou 3 gerações, ninguém mais concordará com o que era ou é o ensinamento. Mas a interpretação daqueles que vêm depois é baseada nas suas diversas bagagens educacionais e regionais, com cada um entendendo a verdade de uma forma inteiramente diferente. O resultado disso será que, após 2 ou 3 gerações, ninguém mais concordará com o que era ou é o ensinamento. A iluminação de Gautama. Para alguns de vocês, a história de Buda é uma antiga e bem conhecida história. Mas, mesmo sendo já conhecida, ela parecerá sempre nova devido à sua beleza. Gautama era filho de um rei grandioso e rico.
e, conforme os registros sagrados, nasceu de uma virgem. Na noite de seu nascimento, uma estrela apareceu no firmamento, acompanhada de misteriosos sinais no céu. O pai, reconhecendo o caráter e a natureza espiritual do seu filho, bem como a responsabilidade que logo cairia sobre seus ombros, cuidou para que Gautama fosse preparado para a posição que viria a ocupar. Assim, quando o jovem cresceu, possuía bastante instrução, sabedoria e um corpo físico perfeitamente desenvolvido. Durante todo esse tempo, ele havia sido cuidadosamente resguardado do mundo exterior. Nunca tinha ido além do domínio extensivo do estado do pai e, portanto, nada sabia do pecado, doença, pobreza e morte. Já crescido, foi preciso que ele saísse desse reino de proteção para assumir as funções de príncipe. Uma parada foi planejada, porém, o mestre de cerimônias não seguiu a rigor as instruções. A marcha havia sido planejada de forma que o jovem Gautama não pudesse ver nada que lhe chamasse a atenção para as coisas existentes no mundo. Mas, infelizmente, nesta viagem, ele viu um homem sentado numa sarjeta pedindo esmolas. Quando quis saber o significado daquilo, explicaram a ele: é porque ele é um mendigo, um homem pobre. Este é seu único jeito de conseguir alimento. Gautama ficou atônito com o fato de existir uma anomalia como um homem pobre no rico reino de seu pai. Sua preocupação aumentou quando soube da existência de muito mais pobres que nada tinham para comer ou vestir. Em seu coração, o jovem pensava em quão terrível era aquilo. A marcha prosseguiu e a cena seguinte mostrava um homem doente. Novamente, Gautama perguntou sobre o que estava vendo e explicaram a ele que o homem estava sofrendo por causa de uma doença. O jovem Gautama, olhando para o seu próprio corpo, respondeu: como pode ser isso? No corpo há somente força e vitalidade. Mas lhe disseram que a maioria das pessoas sofria de um tipo qualquer de doença. E ele novamente pensou: que coisa terrível! O que foi testemunhado por Gautama em seguida foi a morte. Quando foi dito a ele que as pessoas todas morrem, que existia essa coisa chamada morte, ele ficou profundamente abalado. Para ele, aquilo parecia ser inacreditável. À noite, voltando ao palácio, ele, ainda sentido e confuso, ponderava profundamente sobre tudo o que havia observado. Então, nasceu em sua consciência a ideia de que a pobreza, a doença e a morte não eram coisas certas, que deveria existir algum princípio capaz de eliminá-las e que caberia a ele procurar aquele princípio, aquela lei. Gautama tinha uma esposa e uma criança, mas, no meio da noite, beijou sua família com um adeus, deixando-a e abandonando sua riqueza e seu palácio para vestir uma roupa de mendigo e dar início à sua jornada no caminho religioso, com o objetivo de encontrar a lei ou princípio que eliminasse o pecado, a doença, a morte, as carências e limitações da terra. Ele não saiu para ser um curador. Ele não saiu para curar esta ou aquela pessoa. Seu objetivo único era encontrar um princípio que pusesse fim ao pecado, à doença, à morte,
e as limitações terrenas. Persistiu nesta busca durante 21 anos de dificuldades e tentativas. Passou por todos os tipos de formas religiosas. Estudou com muitos mestres e instrutores religiosos, mas nenhum deles pôde levá-lo ao princípio que buscava. Finalmente, um dia, após ter ele abandonado todos os mestres e ensinamentos religiosos e decidido a buscar a verdade por si, ele chegou à árvore Bodhi, a árvore do conhecimento, a árvore da sabedoria, e ali ele sentou-se e começou a meditar. Sua meditação durou um longo tempo, mas, ao término daquele tempo, ele havia alcançado a iluminação total e com ela veio-lhe esta grande sabedoria. Não existe pecado, doença, morte, nem limitação. Aquilo tudo é ilusão. Este é o princípio que nos chegou muito antes de Buda e que veio a ser por ele restabelecido. O princípio de que não somos curadores de pecado, doença ou morte, pois inexistem o pecado, a doença e a morte. Tudo que aparece como um mundo objetivo é um conceito de mundo, uma ilusão. Toda a experiência humana, conhecida através do testemunho dos sentidos, é um mito, uma ilusão. Nosso falso conceito do universo constitui a ilusão. Depois da partida de Buda, seus discípulos fizeram excelente trabalho de cura através de sua revelação. Entretanto, cerca de 50 anos mais tarde, eles a organizaram e começaram a introduzir formas cerimoniais, hinos, preces e todos os demais rituais. O poder de cura foi perdido e o ensinamento de Buda foi dividido em correntes, e assim é que hoje há muitas e muitas seitas, todas elas cercadas de formas, preces, mantras, de tudo, menos da verdade original, dada através da iluminação de Buda, de que todo erro é ilusão. O meu reino não é deste mundo. No cumprimento de sua missão na Terra, Jesus ensinou a mesma mensagem de forma idêntica. O meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, o reino da realidade não é deste mundo, fenomênico, físico, material. Este mundo é feito daquilo que não tem existência real. É feito de pecado, doença, morte, falta e limitação. É feito de um falso conceito de vida, um senso de separatividade de Deus. Quando Pilatos disse ao Mestre: "Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?" Jesus respondeu-lhe: "Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado." João 19:11. Em outras palavras, fora do Pai não existe poder algum. E o que disse ele a todos os doentes? Ao coxo, ao enfermo? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Estenda a tua mão. Ela não está morta, mas dorme. Ele poderia ter dito: estas coisas são ilusão, não podem prendê-lo, não existe outro poder além de Deus. Jesus não empregava qualquer tratamento mágico,
diante daqueles sofrimentos, mas um simples levanta-te, toma a tua cama e anda. Sê limpo. Lázaro, vem para fora. Para ele, todo erro era ilusão. Assim, também este ensinamento, como tem se mostrado nestes textos, diz que todo testemunho dos sentidos é pura crença, não é lei. Se está estabelecido na terminologia de Buda que todo pecado, doença ou morte é ilusão, Maya, ou se está nas palavras mais frequentemente usadas em O Caminho Infinito, de que tudo aquilo que vemos, ouvimos, provamos, tocamos ou cheiramos não é realidade, mas que consiste de conceitos mortais, o mais importante não está no palavreado em si. O que realmente importa é a mensagem, aquela antiga mensagem da realidade de Deus e da irrealidade do testemunho dos sentidos. As crenças universais decorrem do senso de separação de Deus. As perguntas frequentemente são do tipo: como pode tudo isso ter começado? Nas Escrituras encontramos duas histórias que falam sobre como tudo começou, mas elas não dizem, ao menos para os não iniciados, o que tornou possível ter este começo. A primeira delas é de Adão e Eva. Adão estava no jardim do Éden. Estava lá completamente só, e naquela solidão podia dizer com substância: eu e o Pai somos um, e esta unidade constitui a minha plenitude, a harmonia e a totalidade do meu ser. Nada pode ser-me acrescentado e nada pode ser-me tirado. Tudo que é do Pai é meu, porque eu e o Pai somos um, e este um está no paraíso, em harmonia. A despeito de Adão estar no Éden ou paraíso, conforme a história, ele se sentia só, com falta de uma companhia. Estando no Éden, no paraíso ou na harmonia, ele possuía compreensão suficiente para saber que não poderia conseguir nada separado dele mesmo. Assim, está registrado que Eva foi formada do seu interior, de uma de suas costelas. Observe que Eva não foi uma experiência externa a Adão. Não se esqueça disso. Eva foi tirada da costela de Adão, do interior de Adão, da costela da compreensão, do sólido conhecimento ou compreensão de Adão. Foi uma experiência inteiramente interna e ela apareceu a ele não subjetivamente, mas objetivamente como Eva. Ao ler o conto cuidadosamente, verá que mesmo quando os dois existiam, um Adão e uma Eva, eles continuavam no Éden, pois Adão e Eva ainda estavam unos com Deus. Porém, o desejo passou a fazer parte do quadro, e foi quando a confusão começou. O desejo, não fazendo parte da unidade ou da plenitude, nos separaria da infinitude de nosso ser, assim que, em vez de extrairmos do interior, começássemos a pensar em extrair do exterior. Começássemos a pensar na criação externa, muito mais do que na interna, ou na obtenção interior. No caso de Adão e Eva, a obtenção começou a ser no exterior, com a criação de Caim e Abel, quando foi desenvolvido um senso de separatividade, um senso de estar apartado da infinita fonte do ser,
da totalidade e plenitude do ser. Com aquele senso de separação, nascido da crença no bem e no mal, surgiu um conceito de universo objetivo, que poderia prover o bem do lado de fora. Esse senso de separação é o pecado original, referido nas Escrituras. E é também o que deu origem a todos os pecados, doenças e pobreza da existência mortal. Um conto similar de separatividade é o da parábola do filho pródigo. Aqui, novamente encontramos o pai uno com o filho, com tudo que é do pai pertencendo a ele, enquanto aquela unidade perdurar. Mas, como no caso de Adão e Eva, também o filho pródigo teve o anseio de querer algo fora da infinitude do todo, buscando uma independência com a consequente separatividade. O filho pródigo colocou-se como entidade separada, uma entidade separada e apartada de seu pai, não mais buscando no interior da família de seu pai, na infinitude do seu próprio ser espiritual, mas pretendendo buscar no exterior. Naturalmente, todos sabemos como terminou aquela intenção, no chiqueiro. Sua plenitude não pôde ser encontrada até que ele retornasse à casa do Pai, até que novamente se tornasse consciente de sua unidade com o Pai e estivesse desejoso de saber que já possuía tudo, uma vez que tudo que pertencesse ao Pai era dele. Desses dois claros exemplos que nos são dados pelas Escrituras, podemos notar que o desencadeamento da existência mortal teve como início aquele mesmo clamor universal, ou crença numa entidade ou egoidade separada ou apartada de Deus, e irá permanecer em nossa experiência até que retornemos ao Pai consciência, reconhecendo que tudo o que é do Pai é nosso. Somente então veremos que todo bem deve vir do interior e que nossa unidade com Deus constitui nossa unidade com todo ser e coisas espirituais. Deus, sendo mortal e eterno, é também a imortalidade e eternidade do Filho. Estes dois exemplos bíblicos servirão para trazer à nossa lembrança consciente o caminho espiritual que nos conduzirá, por fim, à vitória sobre o pecado, a doença e a morte.